mesmo sexo, ela tem implicações patrimoniais, sucessórias e previdenciárias, por exemplo. Então, esse assunto já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem lei nenhuma no Brasil, mas o Supremo Tribunal Federal já disse que pessoas do mesmo sexo podem, inclusive, se casar. Então, decidido esse assunto, Celcinho, não cabe, no primeiro grau, ingressar em juízo alguém para questionar se pode ou não. Então, a eficácia normativa da jurisprudência é isso. Todos os assuntos que forem pacificados pelos tribunais superiores não caberão mais discussão nas instâncias inferiores. Ninguém entre com ações, né, para questionar esses assuntos já resolvidos. Então, isso vai eliminar uma série de ações e aquelas que equivocadamente forem ingressarem em juízo, os juízes já no primeiro grau vão poder decidir no mérito, que é uma questão já pacificada nos tribunais superiores. É a isso que se dá o nome de eficácia normativa da jurisprudência. Fantástico. Vamos para o segundo ponto. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Não é a mãe de ninguém. O incidente de resolução de demandas repetitivas são aquelas ações de massa, né? Contra telefonia, plano de saúde, contra bancos. O que é que o novo Código de Processo Civil propõe? É que, estando no segundo grau, chegando no segundo grau, uma dessas ações, uma delas seja escolhida, as demais ficam suspensas no primeiro grau e aquela decisão que for dada nos tribunais superiores, ela será aplicada a todas as demais. Com isso, você vai ter celeridade, que você vai matar várias ações sobre o mesmo assunto num único momento. Você vai ter isonomia, o que é dado a um será dado a todos e, consequentemente, você vai ter segurança jurídica. Porque o que é que acontece hoje? Eu e você ingressamos em juízo com a mesma causa de pedir, sob plano de saúde, por exemplo, e dois juízes vizinhos de porta dão uma decisão para mim e outra para você. Decisões diferentes. Então, aquele que tem uma decisão favorável estimula o vizinho a ingressar em juízo com esse mesmo tipo de ação. Então, com o incidente de resolução de demandas repetitivas, eu, você e milhares de outros que tiverem ingressado em juízo com a mesma causa de pedir, teremos a mesma decisão para todos. Fantástico. Terceiro ponto, apelação direta no segundo grau. Olha, isso foi um negócio que me deixou triste. Eu coloquei a apelação. Apelação é o seguinte, a gente entra em juízo e o juiz de primeiro grau dá uma decisão. Obviamente que a parte que perdeu, ela recorre. E na hora que ela recorre, ora, o juiz estudou aquele processo, ele decidiu. Se você recorre, qual é a tendência do juiz? É dizer que a decisão dele está certa. Então você agrava, né, essa decisão do juiz. Esta apelação que vai para o segundo grau é feita ao mesmo juiz da causa, que já decidiu. O que é que eu fiz? Eu coloquei que a apelação deve ser interposta no segundo grau, diretamente no tribunal. Então, o desembargador, ele vai dizer em que efeitos recebe a sua apelação. Se já tem a eficácia da sentença, ou seja, se já lhe dá o bem que você pretende, né? Se já lhe concede o direito que você pretende, ou se ele diz, não, olha, o que você quer, se eu lhe conceder agora e eu estiver errado, pode prejudicar a outra parte. Então, eu vou receber a sua apelação, mas você ainda não vai ter esse direito. Ocorre que, se você fizer a apelação diretamente no segundo grau, Celcinho, isso pode equivaler a 1 ano. As ações hoje levam 1 ano só para subir. Só para o processo sair do primeiro grau para ir para o tribunal, levam mais de 1 ano. Então, quando eu coloquei no novo CPC a apelação interposta diretamente no segundo grau, foi para ter essa economia de tempo. E, para minha tristeza, me parece que a comissão votou que a apelação deve ser dirigida ainda para o primeiro grau. Eu julgo isso um retrocesso e espero que o Senado conserte ou que na tramitação possa prevalecer aquilo que nós defendemos, a apelação interposta diretamente no segundo grau. Outro ponto, julgamento em ordem cronológica. Eu estou aqui agoniado porque ele quer fechar tudo no programa e eu queria fazer comentários após as falas, mas eu estou indo no seu embalo. Vamos no julgamento. Porque são mais de 1.080 artigos, então a gente tem que selecionar para as pessoas. A questão é que quem tem competência para falar como você tem, deixa a gente tão encantado que não vale a pena
A gente tá assim, mas vamos no julgamento em ordem cronológica, você me matando do coração. O meu papel e o seu é estimular quem está nos ouvindo a se interessar pelo tema. E aí vai buscar nas redes sociais, no site da Câmara, esse projeto, no Google, esse projeto para poder participar de alguma forma. O julgamento em ordem cronológica é exatamente isso, é a possibilidade de você julgar cronologicamente. Quais são as exceções? As exceções são quando, numa audiência de conciliação, o juiz mata o processo, e aí ele pode passar na frente, ou quando um relator, no segundo grau, numa instância colegiada, motivadamente, ele consegue passar um processo na frente de outro que dependa do julgamento coletivo com outros colegas na Câmara ou na turma. De forma que tanto o autor, o réu, como os próprios advogados, eles saberão exatamente a ordem cronológica, uma estimativa de tempo de quando o seu processo será julgado. Outro ponto aqui que deixa a sociedade tremendo, que é a questão de entre direito de família, inclusive, que é a prisão do devedor alimentício. Né? Eu mitiguei essa questão, eu tenho experiência na área de direito de família, e o que é que acontece hoje? Quando a pessoa não paga a pensão, às vezes é porque não pode mesmo, mas outras vezes é porque não tem condição de pagar. E aqueles que defendem a prisão do devedor de alimentos dizem que quando prendem o devedor, o dinheiro aparece, a família faz a vaquinha, o dinheiro aparece. Né? Então, mas tem gente que suporta a prisão e agrava o conflito familiar. O sujeito vai para a prisão, quando sai de lá, vira para o filho e diz: você viu o que sua mãe fez com seu pai? Mandou seu pai para a prisão. E agrava o conflito familiar. Então, o que é que eu fiz? Eu mitiguei a prisão do devedor de alimentos. Eu coloquei que antes do regime fechado, você vai ter o regime semiaberto, ou seja, a pessoa vai presa para dormir à noite. Ele tem que sair de manhã para trabalhar, para prover os meios para pagar a pensão. Pode ser até fazendo a vaquinha da família, vendendo um computador, vendendo um carro, vendendo até a casa, né, para pagar a pensão do filho. Mas se a pessoa insistir, né, e não pagar, aí é que você evolui para o regime fechado. Então, o que nós fizemos foi mitigar a prisão do devedor de alimentos. Você sabe que quando há vontade política no parlamento, se votam as coisas do dia para a noite. E quando não há vontade política, como por exemplo, em 1995, eu participei de uma comissão em que a minha querida amiga e colega Marta Suplicy propôs um projeto da união civil de pessoas do mesmo sexo. Até hoje não foi votado. Então, quando se quer, se vota. Quando não quer, fica lá nas gavetas, nos escaninhos do Congresso. Entrevista quando é boa, o tempo passa, estoura, a produção levanta a mão dizendo que está chegando. Mas aí é o apelo à CNT, a nosso querido Claudiano Ferreira, a dona Fátima Dantas, que esse programa vai ser elástico. Provavelmente nem anúncios, nem patrocinadores teremos, porque não permitiremos um corte por conta dessa aula. Serginho, muito obrigado. Querido, sou eu que agradeço, um prazer receber você na minha casa. Muito obrigado. Já aprendeu o caminho. Já aprendi o caminho. Pela essa contribuição que você vem dando, abdicando da vida pessoal, infelizmente, abdicando da sua vida profissional, para cuidar de nós, para cuidar do coletivo, na sua vida política, transformando as vidas da gente. Inclusive agora, digo inclusive por conta de toda a sua vinda como vereador, deputado estadual, federal aí com o CPC, chefe da Casa Civil, para que a gente possa ter uma sociedade mais tranquila, mais harmoniosa, mais justa e mais igualitária. Obrigado por nos receber tão bem aqui na sua casa, com nossa querida Solange. E o programa está aberto para que você venha conversar, o microfone é seu, tela é sua, para a gente falar de todos esses assuntos que possam contribuir cada vez mais com nossos telespectadores. Sou eu que agradeço, um prazer grande receber vocês e entrar na casa de todos que estão nos ouvindo para discutir assuntos de interesse de cada um. Né? Eu fico muito feliz de servir ao meu estado e ao meu país da melhor forma possível. Eu, na verdade, eu sempre procurei ser o político advogado que eu gostaria de votar e de ter me formado. Então, a gente procura atuar com ética, com seriedade, com honestidade, porque a nossa razão de viver é essa, é a transformação de um mundo no lugar melhor, com menos desigualdades, com menos injustiça. Se cada um fizer a sua parte,
né, eu penso que nós vamos espraiar um mundo melhor. Mas se as pessoas continuarem jogando lixo na rua, estacionando em vaga de deficiente físico, de idoso, né, não respeitando fila e fazendo essas coisas, se as famílias não souberem o que os seus filhos fazem, de fato não há como melhorar. Permita-me complementar. E se nós continuarmos não sendo eleitores padrão FIFA, a gente vai piorar cada vez mais, porque não lhe teremos no parlamento. Então, falar sério, fica por aqui. Estamos finalizando, infelizmente, esse programa, que por mim aqui eu passava mais 3, 4 horas de tanta coisa boa, de tanto assunto, de tanto conteúdo, de um resumo de um Código do Processo Civil que move as vidas da gente. Até mais.